A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais em apoio à deputada federal Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Tá uma confusão lá em Santa Catarina por conta da entrada de Carlos Bolsonaro na política local. A parlamentar, a deputada Caroline de Toni, deixou o PL depois de ser informada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, de que não concorreria a uma vaga no Senado. Na postagem, Michele mostra duas imagens. Uma de Caroline de Toni abraçada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, vocês estão vendo aí na tela, e uma onde as duas, está logo embaixo aí para vocês, as duas, Michele e Caroline de Toni, apertam a mão. Apertam as mãos, elas estão as duas segurando as mãos. Estaremos com você, escreveu a ex-primeira-dama na legenda. E em resposta, a deputada agradece pelo apoio incondicional, aspas, né, da deputada, prestado por Michele, a quem ela define como uma líder nacional e uma mulher inspiradora. Como eu estava explicando, esse episódio marca um novo capítulo na disputa para definir qual será a chapa do PL para as duas cadeiras no Senado nas eleições de outubro em Santa Catarina. Carlos Bolsonaro mudou o domicílio eleitoral para concorrer a uma vaga representando Santa Catarina. Ele sempre teve aí no mundo político como vereador pelo Rio de Janeiro. O movimento do filho de Bolsonaro pôs em xeque a candidatura de Caroline de Toni, que queria deixar de ser deputada, concorrer a senadora, e interferiu na costura conduzida pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Quero fazer um pouquinho de análise com o Ranieri e com a Vitória sobre esse assunto. Agora eu vou começar com a Vitória. Vitória, você sabe que esse assunto é interessante porque diz muito sobre a forma como a família Bolsonaro opera. Há um tempo atrás, eu falava sobre isso com uma das pessoas que coordena ali a campanha a reeleição do governador Jorginho de Mello, porque isso também interferiu nas costuras do governador Jorginho de Mello, a forma como ele vai compor ali a sua chapa, interfere na vida do senador Espiridião Amin, que vai concorrer à reeleição. E uma das pessoas me disse assim, os Bolsonaro só pensam em si, porque era de interesse ali dos filhos colocar o Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado. O campo ali no Rio de Janeiro está super congestionado. Flávio Bolsonaro foi para a disputa nacional, mas ele era o candidato no Rio, ainda quer deixar esse espaço aberto caso ele precise desistir. Então, Carlos foi lá para Santa Catarina e provocou uma baita confusão ali num arranjo local que já estava feito. Exatamente, Raquel. A família tenta se salvar, né? Eu até colocaria um outro elemento, a preferência também da família Bolsonaro por figuras masculinas. Isso tende a acontecer no cenário nacional e nos cenários locais. Se a gente lembrar que Michele Bolsonaro chegou a ser cotada diversas vezes para ser uma cabeça de chapa em substituição a Jair Bolsonaro e foi rapidamente descartada pelos filhos do ex-presidente, a gente tem aí mais ou menos uma forma como os filhos do ex-presidente pensam. Da mesma forma, entrou também Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, ele precisava se encaixar de alguma forma nessa disputa, ele queria ir para a disputa majoritária e foi para Santa Catarina sem fazer uma análise mais profunda do quanto que isso poderia impactar a base eleitoral bolsonarista em Santa Catarina, visto que Carol de Toni tem uma base eleitoral robusta e, além de tudo, leva um público feminino, não apenas em Santa Catarina, mas também a nível nacional. Isso mostra uma construção de como que a família Bolsonaro também, de certa forma, continua rachada. Aquilo que a gente já vem falando. Michele Bolsonaro tenta puxar a política para um lado, enquanto os filhos do ex-presidente tentam puxar a família para outro. E, inclusive, foi colocado aí pelos bolsonaristas como, porque a culpa é do Valdemar, foi o Valdemar que insistiu
insistiu em permanecer com o Espiridion Amin na candidatura ao Senado por pressão dos partidos de centrão. Só que antes disso já estava tudo ajeitado para que Carol de Tone entrasse nessa chapa junto com o Espiridion Amin. Então o que realmente embaralhou o jogo político foi a escolha de Carlos Bolsonaro, claro, apoiado por seus irmãos e, de acordo com ele, apoiado pelo seu pai, Jair Bolsonaro, que está na prisão. A gente não consegue ter acesso de fato ao que Jair Bolsonaro pensa, mas de acordo com seus filhos, ele estaria apoiando então Carlos Bolsonaro. Isso mostra também, Raquel, um outro detalhe em relação à postura da Michelle. Ela vem perdendo o medo de falar o que ela pensa. Ela já tinha dito que apoiava, por exemplo, a candidatura de Tarcísio de Freitas no lugar da candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora ela mostra um apoio claro a Carol de Tone no lugar de Carlos Bolsonaro, quando a gente fala do Senado em Santa Catarina. Então, Michelle Bolsonaro vem ocupando um espaço de protagonismo no bolsonarismo e na direita, que é um espaço que tem potencial porque justamente atrai um público feminino que Jair Bolsonaro e talvez Flávio e Carlos Bolsonaro não consigam atrair, Raquel. Ranier, Vitória levantou uma questão relevante, né? Essa questão das candidaturas femininas dentro do bolsonarismo. Mas a Michelle Bolsonaro, ela vai sempre se colocando, né? Nessa questão da Caroline de Tone, mesmo com a decisão do Valdemar da Costa Neto e com a saída da Caroline de Tone do partido, ela firma a posição. Ela parece que ela não quer deixar o espaço político dela vago, ela quer se colocar como uma líder política dentro do partido, dentro do bolsonarismo. Como é que você avalia a figura da Michelle Bolsonaro e o posicionamento que ela colocou para si ali nessa história da Carol de Tone? Olha, Raquel, é o que a Vitória falou mais cedo, é um posicionamento que explicita mais ainda essa divisão que é clara, que é pública, dentro da própria família Bolsonaro. Hoje a gente tem a candidatura que está se mostrando em processo de consolidação do Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República, e o Flávio ele não obtém um apoio que, por exemplo, a Caroline de Tone obteve. Ele não obtém o apoio da Michelle, ele não obtém uma adesão da Michelle, ela não se manifestou, salvo uma menção breve lá atrás, ela não se manifestou ainda em apoio a essa candidatura, em defesa dessa candidatura, que, ao que tudo indica, foi a escolha de Jair Bolsonaro, que por hora está preso, né? Então, a Michelle, ela já mostrou essa discordância e a gente lembra que lá atrás também, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram que ele havia dado o aval a uma chapa presidencial formada por Tarcísio de Freitas, tendo a Michelle Bolsonaro como vice. Então, ela tem aspirações aí nacionais, não só uma aspiração a uma candidatura ao Senado aqui no Distrito Federal, que é onde a família Bolsonaro e os bolsonaristas parecem querer que ela se enquadre. Então, ela faz essas manifestações nacionais. Um exemplo disso, o último talvez tenha sido no final do ano, quando, na mesma ocasião em que o Flávio anunciou a sua pré-candidatura, ela fez um discurso à nação nacional nas redes sociais, em contraposição à mensagem de fim de ano do presidente Lula. Esse discurso dela também não ganhou nenhuma adesão ali entre os filhos de Bolsonaro, e essa disputa ela vem sendo tocada aí e parece que não está perto aí de acabar. A Michelle, ela tem o seu potencial político, tem o seu potencial eleitoral, mas parece que nos planos atuais ali dos filhos do Bolsonaro, ela não está sendo contemplada e está sendo colocada ali naquele quadrado mesmo de pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Raquel. Agora, Vitória, quando o bolsonarismo faz esses planos e monta esses palanques, meio que colocando a Michelle Bolsonaro de lado, eles levam em consideração a experiência que tiveram no último pleito presidencial, que faltou voto feminino para Jair Bolsonaro?
Pois é, Raquel, pelo visto não, né? Porque se eles tivessem visto justamente os votos que fizeram a diferença na vitória do presidente Lula em 2022, eles iam perceber que são essencialmente votos de mulheres, principalmente mulheres de baixa renda. E aqui a gente faz uma conexão, porque quando a gente olha nos escopos das pesquisas eleitorais, nesse mesmo escopo da mulher de baixa renda, também entra a mulher de baixa renda evangélica. Esse nicho é o que tem crescido muito, e esse nicho que seria tão potencialmente agregado por Michele Bolsonaro foi para o presidente Lula em 2022, justamente porque as mulheres de baixa renda não queriam votar em Jair Bolsonaro por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele tinha falado durante a pandemia de Covid-19. Mas, diferentemente de Jair Bolsonaro, Michele tem um diálogo com o feminino, tem um diálogo com a baixa renda e, além disso, tem um diálogo com a religião, com o público evangélico. Então, é uma receita que, para a direita, tem um amplo potencial de ganho e de retirar muitos votos da esquerda. Mas, aparentemente, a família Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não perceberam ou então ainda não querem perceber esse potencial de Michele, Raquel.